Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Preciso ouvir sua voz. Eis aqui o teu servo. Eis aqui O teu servo. Fala no irmão. Fala no irmão, na palavra, Senhor, no meu coração. Fecha um pouquinho os teus olhos agora. Fecha um pouquinho os teus olhos. Coloca a mão sobre o seu coração. E canta esse refrãozinho. Fala, Senhor. Eu quero ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Vamos repetir junto. Fala, Senhor. Preciso ouvir a tua voz. Preciso ouvir a tua voz. Eis aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão. Fala no irmão. Na palavra, Senhor. Na palavra, Senhor. E no meu coração. No meu coração. Cantemos. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Preciso ouvir sua voz. Eis aqui o teu servo. Eis aqui O teu servo. Fala no irmão. Fala no irmão. Na palavra, Senhor. Palavra, Senhor. E no meu coração. Que nossa Mãe Santíssima, a mulher da palavra, interceda para que esta palavra que será lançada, semeada no nosso coração, dê bons frutos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Sejamos dignos das promessas de Deus. Amém. São Francisco, Santa Clara e Santo Agostinho, rogai por nós. Então, podem sentar. O Senhor, de maneira muito providencial com esta canção, esse refrãozinho que diz: fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. É exatamente o início, do texto da palavra de Deus que nós vamos partilhar hoje. Que é necessário nós prestarmos atenção. Preciso ouvir a tua voz. Então o Senhor, Ele quer falar com certeza nos nossos corações e nós precisamos estar atentos. Então o tema que nós vamos partilhar hoje é: somos chamados a ser luz para as nações. Você que costuma anotar os temas, somos chamados a ser luz para as nações. E a primeira coisa que eu preciso fazer para que eu entenda que eu sou chamado a ser luz para as nações é exatamente prestar atenção. É exatamente dar atenção à palavra de Deus. Por isso que eu achei muito bonito quando o Senhor inspirou essa canção agora para cantar, que é uma providência, uma confirmação de Deus na nossa vida. Primeira coisa que eu preciso para que eu entenda que eu fui chamado, que Deus me chamou, é prestar atenção. É dar atenção à palavra do Senhor. Então você pode pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus em Isaías, capítulo 49. Isaías, profeta Isaías no Antigo Testamento. Capítulo 49. Amém? Se você não está conseguindo encontrar, levanta a mão que alguém da comunidade vai te ajudar rapidinho, porque o nosso tempo ele é bem curtinho. Alguém ajuda aqui, a irmã levantou a mão. Isaías 40, aqui ó, foi a irmã aqui. Isaías 49. Ajude aí, muito bem, obrigada. Isaías 49. Nós vamos refletir do versículo de 1 até o versículo 6. Amém, gente? Certinho? Mais alguém quer ajuda? Tá. Então vamos lá. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Isaías 49. Escutai-me, terras de além-mar, povos distantes, atenção.
Desde o seio materno, o Senhor me chamou. Desde o ventre de minha mãe, já sabia o meu nome. Fez de mim a língua uma espada afiada, que ao alcance da mão ele a guardou. Fez de mim uma seta pontiaguda, e em sua aljava me escondeu. Disse-me: o meu servo és tu, Israel, em ti vou brilhar. E eu que pensava, batalhei por coisa alguma, acabei com as minhas forças à toa, por um nada. A minha defesa, entretanto, estava com o Senhor. A minha recompensa estava com Deus. E agora o Senhor vai falar. Ele, que desde o útero me vem formando, para que eu seja o seu servo. De volta lhe traga Jacó e reúne Israel para ele. Fui valorizado aos olhos do Senhor. O meu Deus é a minha força. Ele disse: é bem pouco seres o meu servo, só para restaurar as tribos de Jacó, só para trazer de volta os israelitas. Quero fazer de ti uma luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. A gente está de máscara, mas vamos lá dar um graças a Deus bem forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus por esta palavra. Porque esta palavra, ela vai fazer com que a vontade de Deus para a minha vida aconteça. Ou seja, que a vitória de Deus aconteça na minha vida. O que a gente percebe? A primeira coisa o Senhor diz: escutai-me, terras de além-mar, povos distantes, atenção. Então o Senhor, Ele está falando que Ele quer falar em corações distantes. Ele quer falar em lugares desconhecidos, terras além-mar, um lugar que eu desconheço. Uma terra onde quase ninguém teve acesso, uma terra inabitada. E muitas vezes nós somos esses povos distantes. Distante de quê? Distante do projeto de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós somos essas terras além-mar, uma terra desconhecida. Quantas coisas dentro do nosso coração, nas profundezas da nossa alma que nós não conhecemos. Quantas situações, quantas terras dentro do meu coração eu não deixo ninguém habitar, eu não deixo ninguém chegar, eu não deixo ninguém tocar. Quantas coisas que Deus já falou para mim, para você, Deus já confirmou no seu coração, mas você não permite que se concretize. Eu tenho quase que certeza que cada um que está aqui já teve uma experiência de um dia Deus ter falado ao seu coração, de um dia Deus ter dado a você uma missão, de um dia Deus ter colocado uma vontade inquietante em você, e que você até no início quis corresponder, mas depois não permitiu mais que a ação do Espírito desse continuidade. Então, nosso coração, ele traz essa terra onde ninguém pisa, essa terra desconhecida, essa terra distante. E o Senhor, hoje, Ele diz: eu quero falar com você, não coisas que você já escutou. Ou eu quero falar com você não de maneira superficial, mas eu quero hoje falar com você através dessa palavra, no íntimo do teu coração, onde nem mesmo você um dia permitiu que eu fosse. O Senhor, Ele quer hoje para nós não só que nós possamos prestar atenção numa palavra que talvez eu já tenha ouvido muitas vezes, mas Deus quer falar para nós de maneira muito particular, muito íntima.
de maneira muito pessoal. É muito pessoal esta palavra hoje. A palavra é para a comunidade, é para a igreja, sim, mas hoje esta palavra é para mim. Hoje essa palavra é para você e é preciso que você tome posse para você desta palavra. É preciso que você entenda que Deus preparou esse texto para que você pudesse ouvir, para que você pudesse prestar atenção no que Ele tem a te dizer. A palavra continua assim: desde o seio materno, o Senhor me chamou. O Senhor, Ele disse para você que o chamado que Ele fez para você não é hoje. Não foi há 10 anos atrás. Não foi há 11 anos atrás. A comunidade fez 11 anos. Não foi há 11 anos atrás. Não foi há 20 anos atrás. Foi desde quando você estava sendo concebido no ventre da sua mãe. Deus, Ele já tinha te chamado. Deus já tinha dado a você uma missão. Deus já tinha confiado em você. Deus já tinha te elegido. Você foi eleito. Embora hoje talvez a sua vida esteja totalmente oposta do plano de Deus, a eleição que Deus tem por ti, ela permanece. A vontade que Deus tem para você, ela permanece. Então, desde o seio materno, o Senhor já havia te escolhido. Talvez hoje você esteja muito bem na sua caminhada, vivendo já o seu ministério. Mas o Senhor te chamou a isso, você ainda estava sendo gerado. O Senhor já estava chamando você para uma missão, ou desconhecida para você ainda ou não. E a palavra diz: já sabia o meu nome. Tem uma tradução de uma Bíblia de estudo que diz assim: já repetia várias vezes o meu nome. O seu nome foi repetido por Deus. O seu nome estava na boca de Deus, sendo repetido várias vezes. Olha a importância dos nossos nomes, né? Olha a importância de nós nos reconciliarmos com o nosso nome. Quantos de nós não gostam do nome? Olha a importância de quando nós vamos escolher um nome para os nossos filhos, seja um nome inspirado em Deus. A Maria Gabriela aqui foi uma situação para conseguir o nome da Maria Gabriela, mas eu sei que foi inspirado em Deus, pela experiência de Deus. Porque quando você estava sendo gerado, o Senhor, Ele já chamava o seu nome, proclamava o seu nome. Então, você é predileto para Deus. O Senhor, Ele pôs a confiança dEle em você. Fez de minha língua uma espada afiada, que ao alcance da mão Ele guardou. Eu preciso, como este profeta, reconhecer a eleição de Deus sobre mim. Não é falta de humildade você reconhecer que Deus te chamou. Reconhecer que Deus escolheu você. Claro, poderia ter escolhido outros, melhores, bem melhores, com certeza, né? Poderia. Mas Deus te chamou. Deus te escolheu. E você precisa reconhecer esse chamado. E precisa assumir essa profecia. Olha o que o profeta diz: Ele fez de mim, fez da minha língua uma espada afiada, que ao alcance da mão Ele aguardou. O profeta assumiu para ele esta profecia. Ele fez de mim uma espada afiada. Ele me deu esta missão de ser como essa espada afiada. O que significa essa espada afiada, né? Que o profeta assumiu. A espada afiada, ela penetra no mais íntimo, né? No mais profundo de alguém. Imagina, Deus o livre, uma espada afiada, ela é fatal. Ela causa na pessoa algo extraordinário. E o profeta entendeu que Deus o havia chamado para algo extraordinário. O profeta entendeu que o Senhor o havia chamado
proclamar, pregar, que no caso da missão de Isaías, deu a ele esta língua afiada para que ele pudesse, com a sua palavra, alcançar os corações mais profundos. E o guardou, né, diz assim, aguardou essa espada afiada ao alcance de sua mão. Quando Pedro, esses dias, né, foi refletido isso, foi lido isso. Quando Pedro viu que prenderam Jesus, ele estava com uma espada, onde? Ao alcance da sua mão. A hora que ele precisasse, claro que não foi positivo, né? Mas estava ali. A hora que ele precisasse dessa espada, ele iria utilizar. A espada ficou ao alcance da sua mão. Deus, nosso Pai, nos quer ao alcance de sua mão. Por isso que a palavra diz, ele guardou essa espada ao alcance de sua mão, para que a hora que ele precisar, esse instrumento possa estar disponível. O Senhor, ele nos quer fazer instrumentos disponíveis. A hora que o Senhor enviar, a hora que o Senhor necessitar, a hora que os irmãos precisarem, o Senhor quer que eu esteja ao seu alcance. Eu preciso estar ao alcance de Deus. E em sua aljava, continuando, me escondeu. O que é aljava? É uma bolsa onde se guarda as flechas, né? A aljava, ela pode ser utilizada na costa ou pendurada do lado. Então o Senhor, ele nos quer, né? Ele nos guarda, nos esconde, nos protege como uma aljava. Muitas vezes nos carregando na costa, muitas vezes nós bem caminhando lado a lado com Ele. Ele me escondeu em sua aljava e disse, lá no versículo 3, o meu servo és tu, Israel, em ti eu vou brilhar. Nossa, que responsabilidade. O Senhor disse, o meu servo és tu, Israel, é em ti que eu vou brilhar. Olha para o seu irmão que está do lado, distante mesmo, e diz assim, é em ti que o Senhor vai brilhar. Gente, é sério, olha no olho dele, é em ti que o Senhor vai brilhar. Claro que quando a gente escuta o Senhor dizer para nós, é em ti que eu vou brilhar, muitas vezes a gente não quer aceitar, porque é algo muito grande, muito superior a quem nós somos. Mas o Senhor disse, é em ti que eu vou brilhar. Então a gente percebe aí um chamado de Deus muito profundo para nós. Muito profundo para a nossa existência, dá sentido à nossa existência. Só que Deus, nosso Pai, Ele não para aí. Ele não para simplesmente no desejo de nos chamar, de fazer com que nós sejamos chamados, de fazer com que nós caminhemos com Ele. Ele nos faz ter experiências muito mais profundas. Porque a verdade é que todo esse caminho, tudo isso que Ele diz, é para simplesmente fazer com que no nosso coração nós desejamos assumir a mesma missão que Jesus assumiu. E aí, diante de todo esse chamado do servo que a gente vê aqui, que Deus quer brilhar nele, que Deus fez da sua língua uma espada afiada, existe um momento na nossa vida em que vem as dúvidas, as contradições, os medos. Imagina, hoje, se você fosse fazer uma comparação entre a sua vida e esse chamado de Deus, talvez você não quisesse. Talvez você dissesse, não, eu não estou pronto. E realmente nós não estamos. Talvez esse achar que não está pronto pudesse nos fazer recuar. Talvez você já até assumiu um chamado para a sua vida, mas aí o tempo foi passando e aí você foi desistindo daquele projeto primeiro.
E o Leonardo dizia no momento da oração que quando nós estamos com o coração triste, abatido, duvidoso, como estavam os discípulos de Emaús, Deus sempre dá um jeito de nos fazer voltar. E aí é nessa hora que eu preciso reconhecer as minhas fragilidades diante de Deus, diante do chamado de Deus. Deus me chamou a ser este servo. Deus me chamou a ser essa espada afiada, essa espada pontiaguda, esta flecha. Deus quis me guardar na sua aljava, mas eu não consigo corresponder a isso, não tenho força para isso. O profeta vive essa experiência também. Aí olha o que ele diz: mas eu pensei, batalhei por um nada. A minha defesa, entretanto, estava com o Senhor. Acabei com as minhas forças. Batalhei por coisa alguma, acabei com as minhas forças. O profeta percebeu que mesmo o Senhor o chamando, as coisas não aconteceram da maneira que ele esperava. E ele começa a dizer: eu batalhei por nada, não adiantou nada. Olha aí, tá vendo? Eu tentei, mas não deu certo. Reconhecer uma fragilidade, reconhecer uma fraqueza. E isso é um ponto muito importante para que nós possamos chegar àquilo que Deus quer que nós cheguemos, que está aqui ainda nesta leitura. Reconhecer as nossas fragilidades. Muitas vezes, quando nós não reconhecemos a nossa pequenez, nós achamos, muitas vezes a gente tem medo de colocar essa fraqueza diante do outro, para dizer que a gente está sempre progredindo em relação à fé, não reconhece a fragilidade e acaba ficando pelo meio do caminho. Mas aqueles que perseveram, mesmo sabendo das suas fragilidades, o Senhor alarga os seus limites. O Senhor dá a eles uma missão muito maior. Olha só o que a palavra diz. E agora o Senhor vai falar. E o profeta, que primeiro viu esse chamado de Deus, aí passou por aquele processo de reconhecimento das suas fragilidades, dos seus medos, do seu orgulho, das suas vaidades. Dentro dessa dimensão aqui, acabei com as minhas forças à toa. Está tantas coisas que nós trazemos na nossa humanidade que nos impede de avançar. Mas pela perseverança desse profeta, a palavra diz: ele que desde o útero me vem formando. Porque Deus, gente, ele não nos chama simplesmente. Deus, ele nos chama e nos forma. Desde o útero vem nos formando. Desde o útero, desde criancinha, vem nos preparando ao sofrimento, aos nãos, às decepções. O profeta diz: desde o útero ele me forma a dor, a separação, ao ciúme, né? Há quem diga, estudiosos, que o ciúme nasce exatamente ali na hora do parto. É uma perda para o bebê. Então, desde o ventre materno, o Senhor, ele vai preparando o homem para todas as adversidades. Os primeiros passos, as quedas. O Senhor nos chama e vai nos formando para que nós possamos assumir essa missão. Fui valorizado aos olhos do Senhor. O meu Deus é a minha força. Eu preciso reconhecer este valor que há sobre mim. Você já pode ter andado em caminhos muito tortuosos, mas você precisa reconhecer que o Senhor te chamou. Às vezes a gente fala: eu não fui chamado para isso. Isso daí não é para mim. Isso não é para mim. Eu preciso dar valor ao chamado de Deus, por mais que as outras pessoas digam o contrário. E esse dar valor não é um valor autossuficiente. Eu só é bom mesmo. Não é isso. Mas o Senhor, ele me quis. Ele me elegeu. O Senhor quis me ungir.
O Senhor quis colocar a sua força sobre mim. Olha que Nossa Senhora diz, né? A minha alma engrandece o Senhor, porque Ele escolheu esta simples serva. Agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Isso não foi? Ela estava cheia de orgulho quando ela falou isso? Não. Mas ela reconheceu que o Senhor havia escolhido. E ela estava, meu Deus, como pode, né? Ter vindo aqui, ter me chamado, logo eu, que sou tão simples. Então eu preciso refletir no chamado de Deus na minha vida e dar valor a isso. Ele te quis. E Ele tem insistido com você ao longo dos anos. Eu me lembrei no dia 2. No dia 2 de abril foi o quê? Sexta-feira Santa, né? Foi dia 2 de abril, acho que foi sexta-feira. Se alguém tiver com a memória melhor, eu esqueço até que eu comi hoje no almoço. Mas quem tiver a memória, 2 de abril foi sexta-feira santa, foi aniversário da comunidade. 2 de abril. E eu estava lá atrás, eu estava me lembrando que ficou esta data, né, em mês de abril, porque nós acreditamos que o carisma, claro, já tem desde toda a eternidade, mas nós acreditamos que o carisma nasceu, que a comunidade nasceu a partir de um retiro de Semana Santa. E eu estava lembrando disso lá atrás, neste dia, e aí eu abri meus olhos, aí eu vi a Denis e o Marcos, a Sandra e o Giovanni aqui. E eu acho que eu lembrei, tinha outras pessoas também, mas porque eu estou vendo eles agora, por isso que eu estou lembrando, né? E eu disse, meu Deus, fazem 11 anos deste retiro, que nasceu a comunidade, filho amado. E esses casais estão aqui. Deus tem insistido, né? Deus tem lutado com eles. Deus tem fazendo-os perseverar na cima e embaixo. Eu fico me lembrando que muitas vezes os irmãos partilharam que nesta época, dentro do nosso coração, estava um desejo muito grande pela comunidade de vida. E eu lembro que às vezes a gente refletia, né? Mas as mulheres, aí a gente dizia assim, não, mas eu acho que não vai dar para a gente essa vida. A gente não vai conseguir viver esta vida. Não é para nós essa vida, mas o Senhor está insistindo. 11 anos. E o Senhor está nos chamando, está nos querendo, porque foi eleição. Não adianta a gente dizer que não, mas estão aqui, ó. Eleição, gente. É a unção de Deus sobre você que te escolheu. A gente não tem culpa. Foi o Senhor que escolheu. Foi o Senhor que quis. Talvez eu não quisesse, mas o Senhor quis. E aí o Senhor, Ele é muito esperto, para a gente finalizar, que já estão dando trilhões de sinais ali atrás. O Senhor é muito esperto. E à medida que a gente vai perseverando nesse chamado, em cima, embaixo, firme, fraco, à medida que a gente vai perseverando, o Senhor, Ele vai alargando os nossos limites e vai aumentando a nossa missão. Não importa se você não correspondeu a estes 11 anos de chamado, a tua missão está ali firme e outra está só acumulando. Não tem aquelas coisas que a gente tem para fazer? Segunda eu tenho que passar roupa. Eu sei bem isso, eu estava olhando hoje o sexto, lá em casa toda segunda é dia de eu lavar a roupa do Leonardo e a minha. E semana passada eu não lavei. Gente, o sexto já está aqui. Faz 2 segundos, já está acumulando. A roupa não para. Assim mesmo é o nosso chamado. Tem aquela missão que era para aquele ano, fazer 11 anos do nascimento da comunidade. Não assumiu, está acumulando, porque no ano seguinte tinha outra missão e só está acumulando. Quando você disser sim de verdade, é um monte. Está tudo acumulado. Deus não vai tirar o propósito dele para você. E aí, à medida que a gente vai perseverando, o Senhor diz, olha, o Senhor estava super tranquilo, nos chamando, né, para ser o seu servo, mas aí a gente continuou perseverando. Aí Ele se aproveita do seu coração que disse sim, e Ele aumenta esta missão. Aí olha o que diz. Ele disse, aí o Senhor já disse, é bem pouco seres o meu servo. Olha só, há pouco já era algo suficiente.
né? A gente vir na missa, a gente comungar, a gente ir lá na confissão, a gente ir para a novena. Já estava bom, né? Mas aí como você foi perseverando nesta eleição, nesse chamado aí, o Senhor já diz, é bem pouco você ser meu servo, trazer ali a sua família, que eu trazia as tribos. A tribo é uma tribo pequena aqui, é bem pouco seres o meu servo para restaurar essa tribo aqui da sua casa, para trazer de volta uns parentes que escaparam, é bem pouco. O que eu quero de verdade para você? Quero fazer de ti uma luz para as nações. O meu chamado para você não é só para este núcleo pequeno. Quantas vezes nós justificamos assim o nosso não? Importante é eu evangelizar a minha casa, isso já está bom. Pode ser que esteja bom enquanto o teu coração não estiver alargado. Mas quando o seu coração se alargar, você vai ver que Deus vai te chamar não só para evangelizar a sua família, mas evangelizar a sua e a do outro. Não só para cuidar dos seus, mas cuidar dos seus e dos outros. Quero fazer de ti luz para as nações. Eu quero que você brilhe em vários lugares, em terras desconhecidas, em corações onde as pessoas não conseguem chegar, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Enquanto a terra não aderir à pessoa de Jesus Cristo, você tem uma missão. Enquanto todas as pessoas desta terra não aderirem à pessoa, não tiverem a experiência de Deus Pai, não tiver experiências como filho deste Deus Pai, não tiver experiência com este Pai que ama, que acolhe, que lava, que cuida, que forma e que salva, você tem uma missão. Então a gente percebe que nós não podemos dizer a nossa missão já foi concluída. Enquanto tiver um filho de Deus neste mundo que não experimentou o amor, eu tenho uma missão. Então olha para a pessoa que está do seu lado. Não consegui pregar nem a metade, ouviu, seu Leonardo, do que eu queria, mas tudo bem. Olha para a pessoa que está do seu lado, olhe bem nos olhos dela agora. Olhe nos olhos dela e diga assim: enquanto nesta terra estiver um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, que não fez a experiência profunda do amor do Pai, você tem uma missão. Você foi eleito. Assuma a sua eleição. Nós aprendemos que a gente não pode apontar o dedo na cara de ninguém, né? Mas agora aponte o dedo e diga: assuma a sua missão. Foi o Senhor que te escolheu. Amém. Olha, dá um sorriso para ele e diz assim: eu vou rezar por você. Se Deus não desistiu, eu é que não vou desistir de você. Então vamos ficando em pé, meus irmãos.